asa, aquele que sentiu o desejo, mas estava impossibilitado de abençoar. Deus, toma nas tuas mãos, abençoa. Toma os ouvintes, ó Deus, da live que está nos assistindo. Glorifica o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Deus está falando na simplicidade neste lugar. Eu estou saindo daqui, quero te agradecer, viu, missionária, por ter me convidado a estar nesse culto, porque eu estou recebendo de Deus aqui. Recebendo com os jovens, com as crianças, com cada uma participação, irmão. É o que o presbítero Fernando falou. Deus está falando desde o começo neste lugar. E eu vou sair daqui com a minha porção também, viu? Amém? Sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, irmão. Quando o Clebson disse assim, abre aí, Atos dos Apóstolos, eu digo, não, tomara que ele... Mas ele deixou um pouquinho para mim, viu? Ele deixou um pouquinho para mim. Amém, irmão? Capítulo 1, versículo 8. É muito conhecido esse versículo, irmão. Mas tem uma profundidade tremenda. Este versículo está ligado a missões, diretamente a missões. E quem delegou essa missão foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o maior missionário, da face da terra. Diz assim, todos encontraram, diga eu. Então, já que todos encontraram, Atos 1, 8, diz assim, mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, e ser-me-ei tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fechamos a nossa Bíblia e nos assentamos. Amados irmãos, eu meditando nessa palavra, hoje Deus falou muito comigo, porque Jesus já tinha falado aos discípulos sobre missões. Na grande convenção, lá em Mateus 38, ele fala, ide, portanto, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus, muito bem, 28, de 19 em diante. Então ele começa a falar isso. Quando chega no livro de Marcos, Marcos também escreve, Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e se batizar será salvo. E Jesus, como ele não complica, ele até pode complicar, mas explica por que complicou. Mais tarde ele começa a dar ao seu discípulo mais uma aula de missões. A Bíblia diz que Jesus vai naquela cruz, morre, ao terceiro dia ressuscita e ficou com dias antes de ascensão ao céu. E a Bíblia diz, chega aqui no livro de Atos, capítulo 1, traz essa passagem, que Jesus, antes de subir ao céu, ele começa a ensinar de novo, porque ele queria registrar que ele estava indo, mas estava deixando a igreja com a incumbência de pregar a palavra de Deus. E aí quando chega no 8, ele diz, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. E aqui me chama a atenção,
que ele está dizendo que antes de enviar, eu preciso estar revestido. O problema é isso. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Por que Jesus falou isso? Porque é em Jerusalém que eu aprendo, é em Jerusalém que eu entendo que sem a presença de Deus, sem a confirmação do Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Aí eu entendo quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: eu não vou deixar órfão, não, eu vou subir para o Pai, mas vou deixar o Consolador, o Espírito da minha parte. Eu gosto disso, pastor. Quando ele diz o Espírito da minha parte, ei, só faz a obra quem tem o Espírito da parte de Jesus. Porque quem fez a obra e foi designado para fazer essa obra foi Jesus. E ele ortogou a igreja. Cadê a igreja? É por isso que você não pode parar, é por isso que eu não posso parar. A obra precisa ser feita, porque a incumbência de Jesus é que eu e você, como igreja, venha fazer esta obra. Mas ele diz: olha, ficai em Jerusalém. E aqui me chama a atenção: quanta gente não quer mais ficar na igreja. Quanta gente está doido para pregar de qualquer jeito, andar de qualquer jeito. Tem gente que ele está no sul pregando, no norte pregando, e de que está? Porque não está ficando em Jerusalém, mas quer pregar. E para pregar, fazer missões lá fora, eu preciso me preparar. Eu preciso receber de Deus para poder entregar. Ninguém entrega sem receber. Eu preciso receber de Jesus para poder entregar. Se eu não tenho experiência com Jesus, eu vou falar de quê? Se o Espírito Santo não me revestiu ainda, como é que eu vou fazer a obra de qualquer jeito, irmão? Aí por isso que muito vai fazendo a obra lá e perdendo o carro. Ganha lá fora e perde na sua casa. Por quê? Porque eu quero fazer sem revestimento. Eu quero fazer porque eu fui chamado. Olha, eu fui chamado. Jesus tem pressa. Eu já ouvi isso, mas pastor Zelito, o cabra dizer assim: eu sou pastor porque Jesus tem pressa. E aí a pastora me ungiu já. Ele já veio ungido de lá, viu, pastor? Aí eu disse: mas rapaz, eu levei 22 anos para ser pastor. Ele disse: aí é problema do senhor, porque comigo Jesus tem pressa. Aí eu disse: como é que Deus tem pressa? Se 1000 anos é para Deus como se fosse um dia. A precipitação, a pressa é da precipitação. Ei, tem gente que não deixa mais Jesus ir na frente dele, ele quer ir na frente de Jesus. E quantos querem ir na frente de Jesus e tem quebrado a cara? Porque quando eu vou para o deserto, enviado por Jesus, Ele cuida de mim. No deserto vai ter água. No deserto, Sidney, vai ter pão, vai ter veste, porque foi Jesus que me levou. Jesus leva o povo do Egito para Labasura Comanai, para o deserto. A Bíblia diz que eles iam crescendo, a sandália ia crescendo. É a Bíblia que diz, irmão, ia crescendo, a sandália ia crescendo no pé. As roupas não envelheciam, porque Comanai, porque o deserto levado por Deus, querido, Ele cuida, Ele trata, Ele ensina. Ai, se tem um lugar para aprender, igual o deserto, eu ainda não vi. Porque no deserto, irmão, o crente que está abastado, ele não quer vir nem para a igreja orar, não quer fazer mais nada. Mas na hora que cai no deserto, ai, é o primeiro a chegar. Aí vem para o ciclo de oração, vem para a oração da madrugada, vem para toda hora. Toda hora que está dentro da igreja, irmão. Por quê? Porque está no deserto.
E deserto traz isso. A fome e a sede de buscar aquele que está todo o tempo ao nosso lado. Ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto eu revirta você de poder, para que possa sair e pregar o evangelho. E naquele mesmo dia, diz que se cumprir no dia de Pentecoste, oh, aleluia, se cumprir no dia de Pentecoste, todos estavam assentados. Mas sabe o que me chama a atenção? Todos aqueles que obedeceram estavam assentados. Eram 500, só ficou 120. A ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém. Tem gente que tem dificuldade para obedecer. É para ficar em Jerusalém. Meu chamado, meu negócio é com Deus. Seu negócio é com Deus mesmo, porque lá no dia do tribunal você vai haver com Deus. Então é necessário a gente entender, irmão, que precisamos obedecer a ordem. Ficai em Jerusalém. Era 500, ficaram 120. Mas eu louvo a Deus que os 120 que obedeceram, receberam uma porção gloriosa. Ei, você faz parte dos 120? É preciso fazer parte. Vai a Candara. Italabachúria Comanai. Porque quem faz parte dos 120 vai receber de Deus. Os outros não acreditaram, foi embora. Mas os 120 perseveraram. E aqui tem uma lição. Tem algo novo para quem persevera. Tem bênção de Deus para quem persevera. Deus não tem nada com quem deixa Deus. Deus tem com aquele que persevera. Está chorando, mas está dizendo, eu vou conseguir. Está doendo, mas eu vou conseguir. Tem dia que Tânia quer. As coisas apertam de um jeito que a gente diz, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas quando você diz, eu vou de novo. Eu quero buscar de novo. E você vai buscando, vai buscando, vai buscando. Por hora Deus brada de lá, eu gostei. Ele perseverou, ela perseverou. Ai, como Deus ama a quem persevera. Porque Jesus antes, na subida do Getsemane, quando ele chega lá, ele viu tudo o que ia acontecer com ele. Ele até pensou em desistir. Por isso que você não peca em pensar em desistir. Você peca quando desiste. Porque enquanto você pensa que você volta assim, Jesus pensou. Mas ele diz que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha o que Jesus está dizendo. A minha vontade era não ir, pastor. Mas a vontade do Pai era que ele fosse até o fim. Aí, você não está entendendo. Talvez até para vir para a igreja não seja a sua vontade, mas a vontade do teu Pai é para você vir. A vontade, muitas vezes, não estou com vontade de ir lá. Não, mas a vontade do Pai é que você venha. Porque você pode chegar aqui triste e vai sair alegre. Você pode chegar aqui desanimado, vai sair cantando o hino da vitória. Você pode chegar aqui enfermo, vai ser curado. Você pode chegar aqui arrasado, mas Ele transforma a sua vida. Abandona a vassoura. E eu estou sentindo Ele aqui. Ele está aqui, irmão. E sabe o que me chama a atenção? Porque Ele está aqui. Porque eu e você está aqui. Quando a gente sai daqui, Ele sai com a gente. Mas quando a gente está reunido, Ele está aqui. E Ele te revestiu para fazer uma grande obra. E esta obra não é anjo que vai fazer, não. O anjo até queria, se colocou à disposição para fazer. Mas ele não, quem tem que fazer é o pastor Zelito. Quem tem que fazer é o Clébson. Quem tem que fazer é a missionária. Quem tem que fazer é você. Sou eu. Esta obra, a obra missionária,
é para aquele que entende o chamado de Deus para a sua vida. Aí ele diz, até que do alto seja revestido. E ser-me-ei minha testemunha. Ai, Jesus. Missão não pode ser feita de qualquer jeito. Primeiro eu tenho que me enquadrar no querite de Deus, no querer de Deus. Enquanto eu não me enquadro no querer de Deus, eu não posso fazer missão. Porque a primeira missão tem que ser feita na minha vida. Se eu não for transformado, como é que eu vou transformar outra pessoa? Se eu não for curado, como é que eu vou sarar outra pessoa? Então é necessário, irmão, a gente ser revestido. Porque quando nós estamos revestidos, já está dizendo, a gente não aparece. Quando você é revestido, você está aqui, você pega isso aqui, ó, quem está aparecendo é você ou a bandeira? E assim é o revestimento do Espírito Santo. Quando você é revestido, você passa a sumir, mas Deus passa a aparecer na sua vida. As pessoas olham e dizem, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus. Ei, querido, você precisa ser irrepreensível diante de Deus. A chamada é essa. Por isso que ele diz, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Olha, é o que o Fernando falou. Se eu não for testemunho na minha casa, e aí? É preciso ser em Jerusalém, na casa. E vamos trazer para o espiritual, onde a casa de Deus é aqui. Eu preciso testemunhar primeiro aqui. Eu preciso testemunhar primeiro na minha casa, para depois eu testemunhar em Jerusalém, em toda a Judéia. Ele fala em toda a Judéia. Ele não diz na metade, não. Porque ele diz, enquanto eu for bênção aqui, eu vou ser bênção em toda a região onde eu pisar. Eu vou ser bênção para aquelas vidas. E quantos é bênção aqui, mas não é bênção lá fora. Quanta gente diz assim, eu não quero ser crente igual a fulano. Isso é a maior tristeza da nossa vida. Você vê um vizinho dizer, eu não quero ser crente igual a fulano. Eu não quero ser crente igual a Bertano. Não. Você precisa ouvir dizer, eu quero ir para aquela igreja, porque ali há transformação. Olha como é minha vizinha, olha como é meu vizinho. A gente precisa começar a testemunhar, irmão, porque missão sem testemunho não é missão. Você não vai ganhar ninguém se você não testemunhar que Cristo operou na sua vida, transformou a sua vida. Quem é que vai querer vir para a sua igreja se você não foi transformado? Porque tem gente que não é assim, pisou no meu calo, não, aquele vizinho lá, quem é crente é o vizinho ou é você? Então quem que dá exemplo sou eu, não é meu vizinho. Porque o crente sou eu, não é o vizinho. Aquele vizinho lá está me atribulando. Você não pediu a Deus mansidão e temperança? Deixa Deus trabalhar com você, com aquele mesmo que lhe perturba lá. Ele vai perturbando, você vai entregando ele a Deus. Ele vai perturbando, você vai entregando ele a Deus. Vai chegar um tempo que você vai converter através da sua vida esse vizinho. Porque ele diz, rapaz, quanto mais ataco, ele vem com palavras brandas. Eita, e Jesus ensinou isso. As palavras brandas. Sabe o que é que ela faz? Ela impede o furor, a guerra, a ira. Então, está na hora, irmão, da gente observar. O não crente é uma coisa, mas eu sou crente em Jesus Cristo. Eu preciso mostrar que sou. E não mostra, não é falando. Jesus disse, o meu testemunho, ele é verdadeiro. Porque não sou eu que dou, são eles que testificam de mim. Ai. O que é que a sua vizinhança tem falado de você?
O que é que seus colegas de trabalho têm pensado de você? O que é que seu colega de colégio tem pensado de você? Porque ser crente aqui é até fácil. A gente carrega uma Bíblia, tá bonitinho aqui. Mas precisamos ser crente lá fora. É lá fora, irmão. E para ser crente lá fora, eu preciso ser transformado. Eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida, irmão. Para que eu possa falar desse Jesus, testemunhar em Jerusalém, em casa, na Judéia, na circunvizinhança, Samaria. E aqui me chama a atenção, Samaria. Você testemunhar na Judéia é muito bom. Você testemunhar em Jerusalém, muito bom. Na Judéia é muito bom. Agora, Samaria é difícil. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o judeu não se dava com o samaritano. Lembra lá daquela mulher? Quando Jesus pediu água a ela, louco. Isso. Você não sabe que o judeu não se dá com o samaritano? Você vem me pedir água? Era uma guerra terrível. Porque uns adoravam no monte, não podia ir em Jerusalém, porque era misto. E os judeus se achavam melhor, né, pastor? E até então a gente glorificar a Deus pelos judeus, porque ele veio para ele, mas ele não recebeu, mas todo aquele que recebeu foram feitos filhos de Deus. Diga assim: eu glorifico a Deus por Jesus Cristo, porque ele me transformou em filho de Deus. Você pode aplaudir a ele, aplauda ele, irmão. A glória dele, o poder é dele. Então, pregar em Samaria é difícil, porque Samaria tem incrédulo. Samaria tinha aquele que não acreditava. Samaria era aquele que odiava. Você pregar para quem te odeia. E esse é o desafio de Jesus. Ele diz que amar quem te ama, até os ímpios faz. Mas amar quem te aborrece, aí eu quero ver. Aí é que você vai ser crente. Você vai dar testemunho e você vai fazer missão. Porque a maior missão é amar aqueles que te odeiam. Ele está dizendo: eu estou te preparando dentro da casa para você sair pela Judéia, mas também chegar em Samaria, porque tanto os judeus precisavam, como o samaritano precisava. E ele complica mais agora. Ele diz: e até os confins da terra. Não é fácil não, né, Di? Até os confins da terra, você chegar de uma terra que você não sabe falar a linguagem dessa terra, você chegar em uma terra que é tudo diferente, os costumes do que você tem, e você com sabedoria, você conquistar aquele povo, dizendo: Cristo vive em mim. Eu sou um homem morto. Eu sou crucificado. A minha vontade já não serve mais. Parece que tem gente que ainda está querendo um livre-arbítrio, viu, pastor? Eu costumo dizer que acabou o livre-arbítrio para quem está em Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Ele diz: olha, já estou crucificado. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu já morri. A minha vontade, o meu desejo já não tem mais. Agora o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita para nossas vidas, porque a gente não entende. A gente passa por uma dificuldade hoje, não sabe o dia da manhã.
E sabe como é bom de Deus? Porque Ele já conhece o hoje e o amanhã. Porque desde o passado, Ele já era. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E para Deus tudo isso que está acontecendo já passou. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da eternidade. Enquanto conseguimos ver até aqui, Ele já viu lá. Talvez o seu problema está tão grande aqui para você, mas Deus já viu ele solucionado lá na frente. Ele já está contando o dia da tua vitória lá na frente. Sabe por quê, querido? Ele diz que está em Cristo é mais que vencedor. Ei, não esqueça isso. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a ter fome, aprendi a ter sede, escassez, abundância. Mas de uma coisa eu digo: eu posso. Você pode dizer isso? Eu posso. Eu posso todas as coisas. Meu Deus, se eu fosse você, falava alto para o cão entender que a gente está passando por dificuldade, mas vamos ter a recompensa mais tarde. Sabe por quê? Nós podemos todas as coisas, não em nós, mas naquele que nos fortalece. Ai, sabe como é que o povo de fora vê a igreja? Diz: todo dia eles estão na casa de Deus. Todo dia eles estão orando. Eu não sei o que está acontecendo. Mas quando ele vê a sua família unida, quando ele vê Deus abençoando a sua casa, a sua família, ele olha de lá e diz: eu quero essa bênção também. Eu quero entrar nessa bênção também. Ah, querido, a igreja primitiva, a primeira igreja, a Bíblia diz que ela participava na comunhão, na oração, no partir do pão e na doutrina apostólica. E a Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava. Por que Deus acrescentava? Porque quem estava fora via oração, via comunhão, via partir do pão e via doutrina da palavra. Então ele olhava e dizia: esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo diferenciado, eu quero participar dessa igreja. Quem tem sido você? Um influenciador ou é influenciado? Essa noite é noite de você perguntar: será que eu tenho sido influenciador ou eu tenho sido influenciado? Porque a resposta de Jesus para nós, Ele disse que seríamos testemunha dele. Não dá para fazer missões sem ser testemunho do Senhor. Por isso, nesta noite, medite nessa palavra. Entenda que você é que vai fazer a diferença na vida de outrem. Nós precisamos fazer diferença na vida de outrem. E aí é que está. Duas opções: ou influenciar ou ser influenciado. Eis a questão. Que nessa noite você possa entender que você nasceu em Cristo Jesus para influenciar não só na sua casa, na sua cidade, em Itabuna, na vizinhança, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, até os confins da terra é lugar de eu e você, aonde pisar os nossos pés, abençoar aquele lugar, porque o abençoador está em nós. Nós levamos a presença de Deus, e essa presença que vai fazer diferença em cada vida, irmão. E nessa noite, Jesus nos ajuda a entender que precisamos
influenciar essas nações que não conhecem Ele. Mas primeiro, aqueles que estão ao nosso lado precisam conhecê-lo. Que Deus em Cristo nos abençoe e estou passando em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Começa a missão em casa. Hoje de manhã, Escola Bíblica Dominical, senti a sua falta.